Saúdo a todos com a graça de Cristo Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Estamos no nosso segundo dia, onde estamos expondo sobre um pouco, sobre Colossenses, não a carta toda. Ontem falamos um pouco sobre como os cristãos devem pensar, como nós pensamos, o que é o verdadeiro evangelho, o que nós devemos fazer então ao crer no verdadeiro evangelho. Então falamos sobre das trevas à luz e hoje falaremos sobre a vida em santidade, como os cristãos eles devem viver. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Colossenses 3, de 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Colossenses 3, de 1 a 17. Ok? Todos encontraram? Vamos ler a palavra boa e meditar nela também. Diz assim, Colossenses 3, de 1 a 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nesta nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como Deus lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra, Teu Santo Espírito aplique em nossos corações. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Certa vez eu fui evangelizar com um missionário e quando chegamos à casa daquele senhor, começamos a conversar e falamos bastante sobre o evangelho com ele. Falamos sobre o que é o evangelho e como ele deveria crer no evangelho. Aí naquela conversa e a gente sentado ali, até que finalmente o missionário fez o apelo a ele
e disse: olha, você precisa crer em Cristo. Ele: tá bom, então eu quero crer em Cristo Jesus. E ali confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a gente levantou, cumprimentou ele, disse: Deus abençoe, e fomos embora. Qual foi o erro? Qual foi o erro? O erro foi que no caminho, eu conversando com esse missionário, eu perguntei: olha, e aí? O que vai acontecer com esse senhor? Ah, tá salvo, né? Tá, mas e agora? O que a gente faz com ele? Não, agora o que importa é que ele está salvo, ele vai para o céu. O que importa é que agora, independente da vida que ele viver, se for com Cristo ou sem Cristo, o que importa é que agora ele vai para o céu. Mesmo que ele vá meio chamuscado, mas o que importa é que ele está lá. Aí eu disse: e aí? É só isso? É isso que nós temos para oferecer para esse Senhor? Ele disse: sim, o que importa é que ele vai para o céu, independente se viver uma vida aqui, longe de Cristo. Queridos, esse é o verdadeiro Evangelho, mas muitos pensam assim: vamos evangelizar as nações, vamos pregar o Evangelho, só simplesmente fala de Cristo, mas não há um acompanhamento, não há um depois, nem ao menos uma instrução do que a pessoa deve fazer depois de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Mateus 28, 18 e 20, a gente falou sobre isso na EBD, de que Jesus não nos manda simplesmente evangelizar, Jesus nos manda discipular. E discipular significa ensinar essa pessoa a ser um seguidor fiel de Cristo Jesus. Um discípulo de Cristo Jesus tem a oportunidade de viver com Jesus. Viver com Jesus significa viver fielmente a Deus, não caindo em heresias e tradições de homens. No capítulo 2 de Colossenses, ele vai falar justamente sobre isso. Olha, tomem cuidado para não cair em falácias, em filosofias, em tradições humanas. Tomem cuidado com isso, porque este não é o verdadeiro Evangelho. Tomem cuidado pelo que as pessoas dizem sobre o que comer ou deixar de comer, sobre guardar um dia específico, festa, culto a anjos e etc. Então o capítulo 2 começa a nos mostrar que a vida no Evangelho é tomar cuidado com como nós devemos viver, porque a vida com o Senhor não é simplesmente entregar a sua vida a Cristo Jesus e pronto. A vida com o Senhor é uma vida em santidade. Essas pessoas, porém, no capítulo 2, achavam que iriam se santificar, iriam se tornar mais santos, fazendo ou deixando de fazer certas coisas. Olha, você não pode beber isso, você não pode comer esse tipo de carne, você tem que guardar um dia específico, você tem que participar de festas, de sacrifícios a Deus, você precisa cultuar o dia da lua nova, você precisa cultuar os anjos, etc, etc e etc. E a mensagem então que eles falavam é que a santidade, uma vida de santidade a Deus, é deixar de fazer certos tipos de coisas, simplesmente isso. Mas no capítulo, ele vai se desenvolvendo, e no capítulo 3, nós veremos que uma vida de santidade ao Senhor não é só meramente deixar de fazer certas coisas. Alguns hoje dizem que você não pode tomar tipo de bebida, não pode jogar futebol, não pode comer carne de porco, tem que guardar o sábado, tem que usar uma roupa específica, não pode se depilar, não pode tocar nisso, não pode comer aquilo, mas santidade não é somente isso. Isso não significa que tenha boas questões por trás de regras como essas, mas a mera regra não muda o cristão. A grande questão aqui é que não adianta nada você fazer todas essas coisas ou deixar de fazer todas essas coisas e viver a vida como você quer. Não lutar contra os seus próprios pecados e ainda julgar as pessoas que fazem aquilo que você repugnou em seu coração. No entanto, o mandamento de sermos santos e vivermos com Cristo em santidade continua. Nós devemos lutar contra os nossos pecados, mas muitas vezes nós lutamos contra as armas
erradas. Por isso, Paulo, ele encerra esse capítulo 2, e no versículo 23, ele diz que essas coisas, essas doutrinas dos homens, têm aparência de sabedoria, mas na verdade não ajudam em nada na luta contra as inclinações da carne, ou seja, contra o pecado. Então você pergunta, ser cristão não é meramente, então, apenas aceitar Jesus, como muitos aí dizem, né? Não, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, fui batizado na igreja batista, fui batizado em tal igreja, lá em 94, lá em 90, vivi a minha vida toda longe do Senhor, mas eu sou crente. Alguns dizem isso. Mas aí você pergunta, o que é então uma vida com Cristo? Uma vida com Cristo é uma vida na luta contra o pecado, é uma vida em santidade, reservado para o Senhor. Como nós vemos em 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo. E se essas regrinhas não ajudam na luta contra o pecado, então o que ajuda? O que eu tenho que fazer para vencer na luta contra o pecado? O que eu tenho que fazer para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? O que eu tenho que fazer para vencer o mal? E quando eu pregar o evangelho a alguma pessoa, o que eu tenho que fazer depois de pregar o evangelho? Simplesmente diz, olha, você vai para o céu agora, e que bom. O que eu tenho que fazer? É o que nós veremos então hoje. Então, como lutar contra as inclinações da carne? Como buscar a santificação? Deixa eu ver se está aqui no slide. Como os cristãos devem viver então? Grande ideia, o resumo então da nossa mensagem, é parafraseando, juntando ali uma frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte, então, eu acrescentei aqui alguma coisa. Viver em santidade é Deus, e aí, parafraseando C.S. Lewis, é pensar que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Viver em santidade é Deus, é pensar que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Paulo, então, vai desenvolver esta ideia. O que é a vida de santidade ao Senhor? Como o cristão deve viver para a glória de Deus? Primeiro ponto, então, ele deve pensar nas coisas do alto. Versículo 1 e 4 vai desenvolver justamente essa ideia. Então, se aquelas regras que ele desenvolve no capítulo 2, questões de festas, questões de filosofias, questões de não comer ou comer, não beber ou beber, se essas regras, elas são inúteis contra a carne, essas regras por si mesma, como então lutar contra o nosso pecado? Ele diz, versículo 1, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. Então, se nós fomos ressuscitados com Cristo, ou seja, se você de fato é um verdadeiro cristão, se você de fato morreu e ressuscitou com Cristo. Hoje de manhã, a igreja aqui teve alguns batismos, e o batismo representa justamente o morrer e o ressuscitar em Cristo Jesus. E é por isso que nós batistas batizamos por imersão, para representar essa morte e ressurreição em Cristo. Se de fato você morreu e ressuscitou, então pense nas coisas do alto. Pense nas coisas que são eternas, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós devemos também manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas. Versículo 3, porque nós morremos e agora nossa vida está escondida com Deus, ou com Cristo em Deus. O que significa então? Que nós devemos buscar, pensar nas coisas do alto. E o que seria isso? Né? Alguns dizem que pensar nas coisas do alto é você andar avoado, né? Andar alienado com o mundo. Alguns dizem, não, eu não gosto de discutir sobre certo tipo de assunto, não, eu não vou nem trabalhar, vou viver minha vida aqui na minha rede, porque eu tenho que pensar lá no céu, né? Eu tenho que ficar pensando no céu, que um dia a gente vai para o céu,
Então eu tenho que ficar pensando lá. Não, eu não vou nem trabalhar. Eu não gosto de ficar discutindo sobre as coisas deste mundo, né? Não gosto de ficar conversando sobre esses assuntos, porque o que importa é o céu. Nós devemos sim pensar nas coisas do alto, mas nós estamos aqui na terra, vivendo nessa terra, e tudo o que nós pensarmos sobre a terra tem que ser com base no Evangelho, tem que ser com base no céu. Tudo em nossa vida, inclusive o nosso pensamento, deve ser em coisas divinas e não nas coisas terrenas. Isso não significa então andar com a cabeça na lua, mas pensar que nessa terra nós devemos viver para a glória de Deus. Por quê? Porque nós já morremos com Cristo, já não pertencemos mais a este mundo. E quando Jesus se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele. Nós também seremos eternamente ressurretos e viveremos uma vida eterna com o Senhor no céu. Por que então Paulo ensinou que devemos buscar as coisas do alto? É porque a vida dos santos, dos cristãos, não é mais somente aqui na terra, mas é do alto. Nós somos cidadãos do céu, como diz Pedro. Nós vivemos agora uma nova identidade. Nós vivemos agora como cristãos, nós vivemos agora como santos, nós vivemos agora como cidadãos do céu. E as coisas que são dessa terra, elas sempre irão nos levar para o inferno. O que então são essas coisas da terra que ele cita aqui? Versículos 5 a 9, ele diz justamente sobre isso. Eliminar as inclinações da carne. Se você pertence ao céu, você não pode ser dividido. Como uma vez eu vi nesses memes aí, né? E aí a postagem da garota no Facebook era assim: no domingo eu vou na igreja e na sexta eu vou no forró. Porque equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Muitas vezes a vida do cristão é assim. No domingo eu estou na igreja, eu vivo como cristão, mas durante a semana a gente peca. Durante a semana, se ligarem pro meu escritório e o patrão falar que, olha, fala aí que eu não estou, a gente, tá bom, ele não está. Eu minto ali na cara dura. Durante a semana eu posso roubar no meu escritório, eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal é a vida secular. Mas a vida secular, ela é a vida divina. Nós vivemos, não existe esse negócio de secular para o cristão. Ou ele vive com Deus em todas as áreas da sua vida, ou então ele não vive com o Senhor. Não existe esse tal de equilíbrio. O texto então diz que nós devemos fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Nós devemos fazer morrer tudo o que pertence à nossa naturalidade, porque somos pecadores, porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Eu gosto muito de uma história, eu tentei achar a fonte, mas é uma história verdadeira, da esposa do Billy Graham, chamada Ruth Graham, e um dia ela foi fazer uma entrevista a uma emissora de TV. E aí nessa entrevista, dentro da casa dela, falaram para ela, olha, escolhe o melhor lugar para a gente poder fazer essa entrevista. Ela então se sentou em uma poltrona, pegou numa parede tão branca que ela julgou que estava linda, maravilhosa, branquinha aquela parede. E aí, porque geralmente ali naquele lugar sempre a luz era mediana, né? Não tinha uma luz tão forte. Ela se assentou ali e aí de repente colocaram todos os aparatos para fazer entrevista, as câmeras e tudo mais, e aí acenderam aquela luz forte bem na frente dela para poder fazer a entrevista. Quando acenderam aquela luz, ela olhou para a parede, e aquela parede que ela achava que era branca estava completamente suja. Ela achava que estava branca, mas ela estava com uns riscos, com algumas sujeiras. E então, olhando para isso, ela começa a sua entrevista falando sobre o pecado.
Nós só enxergamos o pecado em nossas vidas quando a luz de Cristo nos ilumina. Se nós não fomos iluminados pela cruz de Cristo, pela luz de Cristo, se nós não fomos iluminados por Cristo Jesus, nós não vamos enxergar o nosso pecado. Vamos continuar vivendo na mesmice, vamos continuar vivendo longe do Senhor. Não, desse jeito está bom. Não, essa vida com os meus pecados está ótima, não tem nada demais. Mas o texto está dizendo, nós devemos eliminar, nós devemos limpar a nossa vida de pecado. Nós devemos limpar essa parede suja do nosso coração. Devemos eliminar tudo o que pertence à natureza terrena. E quais são essas coisas? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão. Então, não o amor verdadeiro, mas a paixão. Viver como se tudo fosse uma paixão do dia a dia. Desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Devemos eliminar tudo isso de nossas vidas. Devemos eliminar tudo o que nos afasta do Senhor. E por que eliminar? Porque nós já estamos mortos para o mundo. Nós não pertencemos mais a eles. Nós já lemos hoje, Gálatas 5, 18 a 20, lemos até o 26, né? Mas até o 21, ele fala, dá mais detalhes sobre as obras da carne. Versículo 19 diz isso, que é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E se você for pegar em 1 Coríntios, também vai ter uma outra lista, e se for para Apocalipse, também vai ter uma outra lista. Por que a Bíblia seleciona todos esses pecados? Porque quando nós olhamos para o nosso coração, nós devemos perceber o quão pecadores nós somos. Certa vez, em uma reunião de homens, estávamos todos ali confessando o pecado, até que chegou em um dos homens, e ele disse, não, eu não preciso confessar nenhum pecado. Aí todos os homens ficaram meio assim, como assim não precisa confessar pecado? Não, eu estou bem, eu estou bem com a minha vida, não preciso confessar nenhum pecado. Irmãos, aquele homem tinha inúmeros pecados, tão evidentes, mas é claro que a gente não ia confessar ali por ele, né? Mas muitas vezes a gente vive dessa maneira. Não, eu não preciso confessar os meus pecados, eu não preciso eliminar, eu me dou bem com este pecado, está tudo bem com a minha vida. Tudo isso, na verdade, se resume à idolatria. A idolatria do meu coração. Eu idolatro a mim mesmo. E se o meu pecado não me fere, quer dizer, pode ser que a ira de Deus continua sobre mim. Versículo 7 diz que essas coisas nós praticamos no passado, mas não mais agora. Portanto, nós devemos abandonar a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. E aqui ele está falando sobre coisas que nós falamos. Como nós falamos, devemos também. Versículo 9 diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, se você se considera como cristão, você deve se despir do velho homem. Se você continua praticando os mesmos pecados que você praticava quando você não era cristão, você tem que sondar o seu coração e perceber, realmente, será que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus? Não há problema nenhum em você ficar se perguntando sobre isso. Não há problema nenhum em você se perguntar todos os dias, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor? Eu acho que eu já entreguei minha vida ao Senhor pelo menos umas 40 vezes, se não mais. Porque às vezes vem essa dúvida em nosso coração,
E aí a gente faz aquela oração, então, se eu não entreguei ainda, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. E quando a gente faz isso, vem uma confirmação, parece que o Espírito Santo autentica com o nosso espírito. Calma, fica tranquilo, você de fato é um salvo. Nós vamos continuar pecando, mas devemos nos despir dos nossos pecados, eliminar os nossos pecados. A ideia aqui é tirar a roupa suja. Quando eu era criança, gostava muito de brincar no barro, muito mesmo. E aí, sempre quando chovia, eu ia lá no barro e me sujava. E aí, quando eu ia entrar em casa, o que minha mãe fazia? Pela porta da frente, não. Você vai lá fora, no tanque, vai se lavar no tanque, vai deixar sua roupa lá, e aí depois de você estar limpo, você entra em casa para poder tomar um banho. A ideia aqui é essa. Mas muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida sujos, cheio de barro, cheio de lama, e achando que está tudo bem. E entrando diante da presença do Senhor, totalmente imundos. E o texto diz: devemos eliminar os nossos pecados. Para encerrar essa parte, o pastor puritano Thomas Watson, ele disse certa vez: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não pesar no nosso coração, Cristo Jesus não será doce. Quando eu estava no seminário, e a gente via algum aluno assim, pecando muito e vivendo assim uma vida de pecado no seminário, a gente falava que ele tinha um coração peludo, né? Seu coração é muito peludo, você tem que eliminar esses pelos aí. E muitas vezes a nossa vida é assim, a gente está tão acostumado com o nosso pecado, que ele não é amargo para nós. E a gente começa a duvidar, mas olha, está tão difícil a minha vida, não tenho a paz de Cristo Jesus. É claro, porque o pecado não tem sido amargo no seu coração. Se o pecado não te fere, se você não chora por causa dos seus pecados, na luta contra o seu pecado, se você não se ajoelha, não clama ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, Jesus Cristo nunca será doce. E é por isso que do 10 ao 17, a gente vai prestar um pouco mais atenção nesses últimos versículos. Ele fala sobre revestir do novo homem em Cristo. Revestir do novo homem em Cristo. Ele começa seu argumento então sobre revestir do novo. 10 e 11, ele diz então, voltando lá para o versículo 9, em que ele fala: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Versículo 10 diz: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A ideia de se revestir do novo, literalmente, é a ideia de tirar então essa camiseta e se limpar, para então colocar uma outra roupa mais limpa. Nós tiramos a camisa do pecado e colocamos uma camisa de santidade, a camisa do velho homem pela camisa do novo homem. E quem é esse novo homem? O que nós revestimos? De quem nós revestimos? O texto diz: nós revestimos a imagem do seu Criador. Nós revestimos de acordo com o novo homem em Cristo Jesus. Cristo Jesus é quem nós devemos nos revestir. Gênesis 1, 26 diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas essa imagem, ela foi deturpada quando o homem pecou. E por isso precisou que um homem, que é Deus, que é a imagem eterna do Senhor, a imagem perfeita do Senhor, esse homem deveria morrer para pagar pelos nossos pecados, para que nós possamos revestir novamente dessa imagem de Deus. Nós, em Cristo Jesus,
Ele nos restaura essa imagem que foi perdida ali em Gênesis 1, 26. E agora nós temos uma nova imagem. A pergunta então é: você tem sido a imagem de Deus? Você tem se revestido do novo homem? Tem sido renovado pelo conhecimento do Senhor? Como nós fazemos isso? Gálatas 5, 22 a 25 diz: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas, contra essas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse texto de Gálatas 5, 22 e 23 tem que estar estampado em toda a nossa casa, colocar em todos os lugares, para nos lembrarmos: ok, quais pecados eu vou trabalhar hoje? Como eu devo ser? Como eu devo ser para ser a imagem de Cristo Jesus? O que me falta? Está me faltando amor? Então eu vou trabalhar no amor. Está me faltando alegria? Então eu vou trabalhar para ser uma pessoa mais alegre e grata ao Senhor. Está me faltando paciência? Acho que está. Então eu preciso trabalhar na minha paciência. Está me faltando a bondade, a fidelidade? Está me faltando a mansidão, o domínio próprio? Então eu vou amar ao Senhor o máximo possível e trabalhar nessas áreas em minha vida, na luta contra o pecado, para ser então uma pessoa mais amável, mais bondosa, mais fiel, mais mansa, ter domínio próprio sobre a minha vida. Paulo, ele então chama a atenção num texto, versículo 11, que parece um pouco desconexo aqui também, mas ele volta também na questão de unidade. Ele chama a atenção para como viver em unidade, a unidade que nós devemos ter com nossos irmãos em Cristo. Paulo faz isso intencionalmente, lembrando que na igreja não há mais uma cultura que sobressai as outras culturas. Os gregos, os judeus podem viver sem que o judeu julgue o grego por não ser circuncidado e não guardar as suas festas judaicas. Na igreja não há acepção de pessoas, não há diferença entre nós, todos nós devemos viver de maneira igual. E isso é viver na luta contra o pecado. Entender que dentro da igreja há uma unidade do corpo. Todos nós somos iguais. Todos nós somos a imagem de Cristo. Mas eu sou nordestino e o outro é paulista. Quem é mais imagem de Cristo? Ninguém. Não é por isso que nós devemos nos separar, mas devemos estar unidos. E ali na igreja de Colossos havia essa divisão. Não, eu sou judeu, o outro é grego, então aquela pessoa é mais santa do que eu por causa da sua cultura. Não. O foco aqui é que nós só conseguiremos viver em santidade se Cristo for tudo para nós. Só conseguiremos viver em santidade se juntos adorarmos ao Senhor, unidos em um só corpo, e então nessa unidade, a ajudar um ao outro, como ele vai falar a seguir, a se despir do velho pecado e a se revestir da imagem de Cristo Jesus. E é por isso que no 12 ao 14 ele fala sobre revestir do amor de Cristo. Como devemos revestir do amor de Cristo? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Buscar as coisas do alto, então, é além de viver em unidade, além de revestir do novo, é revestir do amor de Cristo. É viver uma vida amorosa uns com os outros, porque nós somos o povo escolhido de Deus, o povo santo e amável. Portanto, a nossa vida deve ser de compaixão
de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Devemos revestir da qualidade de Cristo Jesus, pois essa é a nova natureza. Nós só podemos revestir de Cristo se de fato nós sermos cristãos. Devemos então, como o texto diz, e talvez essa parte mais difícil, suportar uns aos outros. Como seria bom se na igreja todo mundo conseguisse suportar um ao outro. E a ideia da palavra aqui de suportar não é somente como nós usamos no português de tolerar, né? Não, eu suporto aquela pessoa, eu suporto meu marido, eu suporto a minha esposa. A ideia de que eu tolero ele, né? Eu quero bem longe de mim, bem longe. Ele lá naquele canto, eu no meu. Eu tolero aquela pessoa. A ideia de suportar aqui é muito mais do que simplesmente aguentar. Mas é a ideia de suportar, de ser a base, de ajudar aquela pessoa, de ajudar ela em todas as coisas. O suporte para a vida daquela pessoa. Deve ser uma virtude, então, dentro da igreja, ajudar uns aos outros. E como nós fazemos isso? Como nós suportamos as pessoas? Ele diz, então, perdoando. Devemos perdoar uns aos outros. Se eu amo o meu irmão, eu devo perdoar o meu irmão. Efésios 4:32 diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Por que nós podemos perdoar o meu irmão? Por que eu posso perdoar aquela pessoa que eu mais odeio, dentro da igreja ou fora da igreja? Porque Deus me perdoou. A pessoa que reconhece o perdão de Deus, reconhece o amor de Deus sobre sua vida, ela sabe perdoar. Ela concede perdão às pessoas. É difícil? Sim. Muitas vezes em casa, quando eu peço perdão para minha esposa por algo que eu cometi, e eu quase não cometo erro nenhum e nenhum pecado dentro de casa. Quase. É raro, de vez em quando. Mas quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu errei e eu peço perdão, muitas vezes a Priscila diz, agora não consigo perdoar. Agora não consigo perdoar. Mas uma hora eu tenho que te perdoar. Eu vou te perdoar. Mas agora eu te quero um pouco longe de mim. Fica no seu canto, eu fico no meu. E a gente conversa. Depois. Mas eu vou te perdoar. Irmãos, às vezes a gente acha que a vida cristã é simplesmente, tá bom, vamos conceder perdão um ao outro. E não tem a luta de perdoar. Tem a luta sim de perdoar. A gente sofre. Mas a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho é o perdoar um ao outro. Nós temos que perdoar. Se não tiver amor, não existe perdão. Por isso ele encerra dizendo que, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Há uma frase que diz que onde o amor está ausente, todas as demais coisas são buscadas em vão. Se não houver amor, todo o resto é inútil. Por isso que 1 Coríntios 13 deixa isso bem claro. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Eu sei que a gente acha que esse texto, né? Como aquela banda que escreveu aquela música, baseada aqui nesse texto de 1 Coríntios 13, parece um jargão, 1 Coríntios 13, né? Ou então, um texto a ser lido no casamento. Mas não é casamento, não está falando sobre casamento esse texto. Está falando sobre a vida em igreja, a vida com os nossos irmãos. Se eu não tiver amor dentro da igreja, dentro do meu lar, em toda a minha vida, não adianta nada eu continuar fazendo o que eu faço. Se a igreja não for uma igreja amorosa, não adianta nada. Porque uma igreja que segue a Cristo, um cristão que segue a Cristo, deve ser um cristão amável. Ele precisa amar.
uns aos outros. Ele precisa perdoar uns aos outros, porque é o vínculo da perfeição. Pois tudo o que não vem do amor é imperfeito. A essência é o amor, o que une todas as demais coisas. Em algumas igrejas, né, tem alguns pastores que pedem para falar para a pessoa do lado, né? Olha, falar para a pessoa do lado, tal e tal coisa, né? Eu amo isso, só que não. E aí tem alguns pastores que dizem assim: olha para o irmão do seu lado e diz: eu te amo. Aí, não vamos fazer isso agora, né? Mas eu vou te dar uma dica quando acontecer isso, quando você for numa igreja e te falarem assim. A frase que eu aprendi é a seguinte: quando o pastor falar para você, olha para a pessoa do seu lado e diz, eu te amo. Você olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Jesus te ama. Eu estou tentando. Jesus te ama, eu estou tentando te amar. Às vezes é difícil, às vezes você não ajuda tanto, mas eu estou tentando. E na realidade, irmãos, dentro do casamento, fora do casamento, nós nunca iremos conseguir amar uma pessoa na sua plenitude, como Cristo nos amou. É impossível. Por mais que eu diga para minha esposa, eu te amo, mas a gente subentende ali, nas letrinhas miúdas, que é eu estou tentando te amar. Porque eu nunca vou conseguir amar ela verdadeiramente. Nós nunca vamos conseguir amar um ao outro verdadeiramente, como o amor de Deus em mim. No entanto, nós devemos revestir deste amor. E este amor deve ser o vínculo da paz, o vínculo da perfeição um com o outro. E é por isso que no versículo 15 ele diz que nós devemos revestir da paz de Cristo. Devemos revestir da paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo é o resultado do amor uns para com os outros. E a ideia aqui não é em uma assembleia, quando há uma briga, e a gente fala assim, uma assembleia ordinária da igreja, né? Olha, irmãos, vamos discutir sobre isso, vamos manter em paz. E aí não resolve a situação. Não, não é isso. Mas é resolver a situação e então entender qual era a melhor situação e viver em paz um com os outros. Nós devemos ser pacificadores, não pacifistas. Devemos ser pacificadores no sentido de procurar a paz um com os outros, mesmo que doa no coração da pessoa, mas eu tenho que procurar ser pacificador com ela. Isso cria então uma afeição mútua. E como eu procuro a paz? Filipenses 2, 5, 6 diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ter paz uns com os outros é ser humilde, é abrir mão de certas coisas em nossas vidas. Adiantando um pouco aqui, também devemos revestir da palavra de Cristo. Versículo 16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A palavra de Cristo provavelmente está aqui associada aos ensinos de Jesus, que eram propagados oralmente naquela época, antes de ser compilado nos evangelhos que nós conhecemos. Mas se entende aqui que a palavra de Cristo também é o total da Escritura. E essa palavra, ela deve habitar, morar em nossos corações de maneira abundante, de maneira rica. O Evangelho deve ser familiar em nosso meio. Quando a palavra habita em nós, ela nos dá sabedoria para vivermos em santidade, para vivermos em unidade com os nossos irmãos. Quando a igreja deixa de lado a palavra, consequentemente, haverá rancor, haverá guerra, haverá ódio. Se nós não nos alicerçarmos na palavra de Deus, sempre haverá guerra em nosso meio.
Por isso que 2 Timóteo 3, 16 e 17, um texto conhecido, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. E a gente para nessa parte aqui: para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ok, então a palavra de Deus é útil para ensinar, mas só isso? Não. A fim de que o homem de Deus, servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a palavra de Deus habite ricamente em nós, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra, para toda boa obra. A palavra deve ser instruída e deve ser também objeto de aconselhamento. Essas duas palavras significam a ideia de instruir publicamente, de ensinar a palavra publicamente e de aconselhar também no privado, também no particular. A palavra deve ser quando alguém te procura e fala: olha, está acontecendo isso e isso com a minha vida, eu estou passando isso, assim, 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 estou passando por essa dificuldade, e você diz: olha, eu vou orar por você. Não deve ser somente isso, mas deve ser: vamos ler a palavra, vamos olhar o que a palavra diz, porque ela vai nos trazer então sabedoria. E por isso que esse texto continua, ele termina dizendo que nós devemos aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria, e também com salmos, hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em nosso coração. A nossa adoração também nos ajuda a vivermos em santidade. A forma como nós adoramos ao Senhor, as músicas que nós cantamos, a forma como nós louvamos ao Senhor, também deve resultar e nos ajudar a vivermos em santidade. É por isso que eu tenho certeza que essa igreja aqui, assim como eu também sou bem chato com isso, e eu sei que o Ramiro também é bem chato com isso, cada música é selecionada à mão. E se há uma música ali que contradiz o que a Escritura está dizendo, a gente tira, a gente não canta. Porque a palavra também, cantada na música, aconselha os nossos corações, nos ajuda a vivermos em santidade. Por isso eu recomendo, preste muita atenção no que você está cantando. Se você colocar na rádio músicas gospels, música gospel, você vai ver cada coisa. Mas a palavra de Deus, ela também deve permear em nossos corações com salmos, hinos e cânticos espirituais. E por fim, para vivermos em santidade, para revestirmos do novo homem em Cristo, nós devemos revestir da ação por Cristo. Versículo 17, ele encerra dizendo que tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse é o resultado de alguém revestido de amor, da paz e da palavra de Cristo Jesus. Ele também se reveste da ação por Cristo. Tudo o que ele faz é para a glória do Senhor. Tudo o que ele diz é para a glória do Senhor. Tem um professor meu no seminário, Davi Cox, que qualquer pergunta que você faça para ele, ele demora para responder. Ele é bem manso, bem humilde também. E aí qualquer pergunta que você faz para ele, ele parece que ele demora para responder. Só que quando ele abre a boca para falar, não há uma coisa que ele não diga, que não seja em sabedoria. Ele já é um senhor de idade. A própria esposa, imagina a esposa falar isso do seu marido. A esposa dele diz o seguinte: eu só sei que ele peca porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas tudo o que ele faz parece que é um homem que não peca. Tudo o que ele fala é para edificação. Tudo o que ele faz é para edificar, para glorificar ao Senhor. Em uma aula com ele, ele respondeu por que ele demora tanto para responder. Ele disse, irmãos, olha, eu quero falar para vocês o porquê que eu demoro tanto. Não é que eu sou disléxico, não é que eu tenho algum problema em minha mente ou algo parecido,
Mas é que antes, eu coloquei na minha cabeça, que antes de eu responder qualquer coisa, eu preciso pensar 3 a 4 vezes, para eu pensar qual a melhor resposta que vai edificar, que não vai ferir aquela pessoa. Irmãos, a gente precisa fazer isso. Que a nossa boca, o nosso modo de agir, não seja de prontidão naquele momento, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo e não estou nem aí. Cada um tem o seu jeito. Eu sou mais tímido, eu sou mais quieto, outras pessoas são mais agitadas, mas ainda assim, a pessoa mais quieta e a pessoa mais agitada, nós devemos pensar no que nós vamos falar e no que nós vamos fazer. Isso vai edificar, meu irmão, isso vai glorificar a Deus. Seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso vai agradecer, vai engrandecer ao Senhor. Se não, então eu tenho que pensar se eu vou fazer ou não. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus quer que glorifiquemos a Ele em nossas palavras e ações, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que a frase que John Piper mais fala em todos os seus livros, praticamente, em todas as suas pregações, a frase ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós vivemos uma vida de santidade e somos mais satisfeitos no Senhor. Tudo o que fizermos deve ser totalmente governado pela autoridade de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Portanto, o que eu faço diante de tudo isso? Parece um peso quando a gente fala contra o pecado. Eu não consigo viver longe do meu pecado. Eu não consigo viver sem pecar. É um peso para mim. E é por isso que Paulo é muito sábio aqui em Colossenses 3, que ao mesmo tempo que ele está tratando de algo particular, dizendo, olha, vocês no particular devem lutar contra os seus pecados, ao mesmo tempo ele fala sobre a igreja. Porque a igreja, irmãos, é o que vai nos ajudar na nossa luta contra o pecado. Deus nunca dá uma ordem sem dar a capacitação. Se Ele quer que sejamos santos, como Ele diz em 1 Pedro, como Ele diz em Levítico, sejam santos porque eu sou santo, a regra é bem clara ali, você tem que ser santo, você tem que procurar ser perfeito. Ah, mas eu não consigo ser perfeito. Ok, eu vou te capacitar para isso. Por meio do sangue de Cristo Jesus nós somos lavados. Por meio do Espírito Santo, Ele nos capacita dia após dia a vivermos em santidade. E por meio da igreja, da comunhão do corpo, uns com os outros, nós também podemos nos ajudar uns aos outros na luta contra os nossos pecados, na vida em santidade. Nós temos o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, nós temos o Espírito Santo e nós temos a igreja para nos ajudarmos a viver em santidade. E se há uma coisa que é eterna, é a igreja. A igreja, ela é eterna, irmãos. Tudo isso vai passar, o nosso pecado vai passar, nós somos ressurretos em Cristo Jesus. Então, um dia, viveremos eternamente no céu. Com quem? Com nossos irmãos. Olha para a pessoa do seu lado. Olha para a cara dela. E se essa pessoa é cristã, saiba que você vai passar o resto da eternidade, não é o resto da vida, o resto da eternidade do lado dela. E é nesse pensamento, é olhando para a eternidade, é sabendo que você vai passar a eternidade do lado dessa pessoa, que nós podemos amar, que nós podemos ter paz, que nós podemos perdoar uns aos outros. Portanto, viver em santidade a Deus é pensar que tudo o que não é eterno é eternamente
inútil. Viva uma vida de santidade a Deus, para a glória do Senhor. Lute contra o seu pecado. Peça a ajuda de um irmão. Irmão, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Vamos orar juntos. Vamos nos auxiliar. Por que nós fazemos isso? Porque a igreja deve ser santa. Porque nós devemos ser santos. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E porque nós estaremos glorificando ao Senhor em nossa vida de santidade. Amém? Vamos orar. Pai querido, glorificamos ao Senhor essa noite, e a Tua palavra nos ensinou a como vivemos em santidade. Ó Pai, o Senhor conhece o meu coração e conhece o coração de cada um aqui. Não há como esconder de Ti. Por isso te pedimos, ó Pai, que a nossa vida seja uma vida que agrade ao Senhor. Ó Deus, há muitas igrejas por aí que pregam um falso evangelho, um evangelho que não busca a santidade do Senhor, um evangelho que não ensina na luta contra o pecado, mas o verdadeiro evangelho, o evangelho completo, nos ensina que nós devemos viver para agradar ao Senhor. Ó Pai, este mundo é um mundo corrupto, este mundo jaz no maligno, e o Evangelho também tem sido deturpado em muitos locais. Ó Pai, nos ajude a eliminarmos os nossos pecados, a despirmos do velho homem, a despirmos deste mundo corrompido. Nos ajude a vivermos em santidade ao Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o mais interessado em nossa santidade. Ó Pai, também nos ajude a vivermos como igreja, porque a igreja, ó Pai, é gloriosa, ela é eterna, e nós poderemos viver com cada irmão, com cada cristão, eternamente no céu. Ó Pai, nos ajude a suportarmos uns aos outros, a buscarmos a santidade do Senhor uns com os outros, a ajudar outras pessoas a viverem em santidade ao Senhor, porque um dia no céu, todos nós viremos para a glória do Senhor, eternamente, unidos, glorificando ao Senhor. Ó Pai, pedimos por esta igreja, pedimos pelas demais igrejas também, deste Piauí, para que possamos viver em santidade ao Senhor. Nos ajude em nossa luta particular também contra o pecado. Nos ajude a confessar os nossos pecados. Nos ajude, ó Deus, a glorificar a Ti em todas as nossas ações, seja do nosso falar ou seja em nossa ação. Que a nossa vida seja para transmitir a luz de Cristo Jesus a outras pessoas e assim anunciar o Evangelho a todos. É o que oramos, pedindo a sua graça e o seu amor, em nome de Cristo Jesus. Amém.